Capítulo 11. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. A panspermia de Arrhenius. Alguns antecessores de Darwin acreditaram que o agrupamento de espécies em árvores genealógicas era o resultado da evolução de uma espécie para outra. Tal crença, no fundo, é uma hipótese absurda, pois nós jamais presenciamos o nascimento de uma espécie nova. Lamarck opinava que a evolução acontecerá por adaptação de plantas e animais ao meio ambiente, sendo as características adquiridas transmitidas à geração seguinte. Darwin foi mais longe em suas exposições com a descabelada ideia de que os tipos novos emergiam por variações fortuitas devidas ao acaso ou a erros de hereditariedade, que logo eram suprimidos pela sobrevivência do mais apto. Ao lançar um olhar retrospectivo ao longo do caminho da evolução, conclui o Sr. Darwin dizendo que no confuso passado deve ter existido alguma forma primitiva, simples e elementar de vida, da qual provém todas as demais formas de vida. Resulta muito interessante aquela pergunta que Darwin fez a si mesmo. De onde provinham aquelas espécies originais? Em uma de suas últimas cartas, que se supõe tenha sido a última que escreveu e assinou antes de sua morte, manifestava enfaticamente a ideia de que os conhecimentos naquela época eram tão pobres que qualquer tentativa séria para explicar a origem da vida resultaria em fracasso. O Sr. Darwin faleceu sem haver descoberto a origem da vida. Escreveu uma teoria absurda sem base e sem fundamento. Pasteur foi muito mais compreensivo. Recordemos aquele golpe que atingiu a absurda ideia de que a vida poderia surgir de matéria inorgânica. Disse o grande sábio, há uma qualidade peculiar das substâncias químicas das coisas animadas que as situa fundamentalmente à parte das substâncias inorgânicas. Pasteur desaprovou tão categoricamente os fanáticos da geração espontânea que na verdade, e ainda que pareça incrível, foram apenas poucos sequazes de tão descabelada teoria que se atreveram a especular sobre a origem da vida. Resta dizer que, dos demais, uns optaram pelo conceito de que foi necessária alguma chispa milagrosa para dar vida ao primeiro ser, outros, sem dúvida mais sábios, acolheram a ideia da sabedoria oriental, segundo a qual a vida é eterna e somente são perecedoras as formas que as contêm. Os germes da vida viajam eternamente de sol em sol, de mundo em mundo, através do tempo e da distância. Remoinhos elétricos, vórtices de força, escapam dos mundos carregando, em seu seio, germens de vida. Torvelinhos elétricos chegam aos mundos, trazendo em seu ventre germens de vida. A grande dificuldade que oferecia a teoria da panspermia de Arrhenius era que, dentro dos espórios, provavelmente as bactérias que sobreviveram à ebulição nos frascos de Faucher teriam sido mortas pelos raios ultravioletas do Sol, pouco depois de atravessarem velozmente a camada atmosférica protetora da Terra. Os raios de maior efeito para os espórios são possivelmente os de amplitude de onda inferior a 3.000 angstroms. Segundo cálculos posteriores, realizados por Carl Sagan, na famosa Universidade da Califórnia, em Berkeley, estes espórios não sobreviveriam nem sequer durante o trajeto Terra-Marte, e vice-versa. Não obstante, Sagan ainda afirmava que os raios ultravioletas são muito mais débeis entre as distâncias do Sol e dos planetas Urano e Netuno. No que se refere a esses dois planetas, a teoria da panspermia não ficaria de todo descartada, se bem que, segundo ele, a teoria não é aplicável à origem da vida na Terra. Nós, gnósticos, vamos muito mais longe. Não estamos falando de espórios. Afirmamos que os germes elementares da vida são levados e trazidos por torvelinhos elétricos. Se os germes elementares da vida universal não fossem devidamente protegidos durante suas viagens interplanetárias, seriam aniquilados pelos raios ultravioletas do Sol. Os germes vitais da existência viajam no ventre elétrico dos torvelinhos, devidamente protegidos pela energia cósmica. Os germes elementares evoluem e se desenvolvem por toda parte onde encontrem condições vitais específicas. Depois de qualquer ciclo evolutivo, voltam às idades involutivas e as espécies retornam ao estado germinal primitivo. A evolução e a involução da cada espécie em particular exigem condições vitais precisas. Todas as espécies vivas que evoluíram e involuíram no planeta Terra repetiram idênticos ciclos em outros mundos. A teoria da panspermia de Arrhenius foi melhorada pelos gnósticos. Obviamente, seus fundamentos são exatos.